Então, vamos lá? Sejam todos bem-vindos novamente, tá? E vamos hoje para a nossa última aula sobre vetores. Então, hoje nós encerramos vetores. Semana que vem, nós começamos nosso assunto novo, que é a lei de Newton. E eu gostaria de lembrar para vocês que semana que vem nós teremos um tempo da aula para poder tirar as dúvidas. Então, aqueles que têm dúvida em qualquer coisa, anota a dúvida, vai ter um tempo grande da aula só para tirar dúvidas. Mas se vocês não tiverem dúvida, gente, eu vou avançar e dar um conteúdo novo, tá? Então, vamos lá. Fazendo uma recapitulação do que nós já vimos. Bom, nosso assunto é vetores. Vetores, eles servem para representar grandezas vetoriais. Porque existem dois tipos de grandezas. As escalares e as vetoriais. As escalares são aquelas que nós iremos entender perfeitamente a informação. Você entende perfeitamente aquilo que foi dito, apenas com o número e a unidade de medida. Fica tranquila, Bia. Acontece. É normal mesmo. A internet de todo mundo está ruim. Aí quem cair depois volta, tá? Para a sala. Fica tranquila. E no meio da aula eu faço a chamada, tá bom? Que teve alguém que perguntou na semana passada. Sempre no meio da aula, no finalzinho, eu faço a chamada, tá certo? Não, Bia, não precisa pedir desculpa, não. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Então, existem dois tipos de grandeza. As grandezas escalares e as grandezas vetoriais. As grandezas escalares são aquelas grandezas que você entende a informação apenas com o número, que em física a gente chama de módulo, que é o valor numérico, e a unidade de medida. Um exemplo de grandeza escalar é o tempo. Por exemplo, agora são 9 horas e 38 minutos. Então, 9 e 38 é o módulo, porque são os números. Hora e minuto é a unidade de medida. Você não precisa falar que são 9 horas para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Você não precisa de uma direção e de um sentido. Logo, o tempo é uma grandeza escalar. Então, grandezas escalares, você entende a informação apenas com o número da informação, que é o módulo, e a unidade de medida. Já as grandezas vetoriais, para você entender perfeitamente as grandezas vetoriais, além do módulo e da unidade de medida, você também precisa de uma direção e de um sentido. Professor, me lembre aí qual é a diferença de direção e de sentido. Direção é vertical, horizontal e diagonal. Sentido é norte, sul, leste, oeste, direita, esquerda. Então, grandezas vetoriais, para você entender perfeitamente, você precisa do número, que é o módulo, da unidade de medida, de uma direção e de um sentido. Para representar as grandezas vetoriais, é que nós estudamos os vetores. Então, os vetores, eles servem para representar as grandezas vetoriais. Todo vetor, ele tem um início e tem fim. Então, o início é nessa pontinha A e o fim é nessa pontinha B. O fim é sempre a ponta da seta, o início é o outro lado. Todo vetor, por definição, ele é um segmento de reta. Então, ele é um pedaço de uma reta. Então, ele tem módulo, que é tamanho, ele tem direção, que nesse caso o vetor de azul aí é horizontal, e ele tem sentido, que nesse caso aí é leste ou direita. Então, todo vetor tem módulo, direção e sentido, porque os vetores vão servir para dar a direção e o sentido e o tamanho das grandezas vetoriais, que são aquelas grandezas que a gente só entende com essas informações. Me dá um exemplo, professor. Força. Força é um exemplo clássico de grandeza vetorial. Quando você fala, eu vou aplicar uma força de 20 newtons na caixinha, somente essa informação, ela não é 100% perfeita. Por quê? Você aplicar uma força de 20 newtons, 20 é o módulo Newton unidade de medida, tudo bem. Mas você vai aplicar essa força de 20 newtons na caixinha na horizontal, na vertical, é na direção horizontal, tudo bem. Mas na direção horizontal, o sentido para o leste ou para o sentido para o oeste? É para a direita ou para a esquerda? Então, força é uma grandeza vetorial e nós temos que falar a direção e o sentido, além do módulo e da unidade de medida.
nós vimos que vetores, sempre, independente de como ele seja desenhado, em cima da letrinha, é sempre na horizontal para a direita. Perceba que o V está na diagonal, o D está para cima, o P está para a esquerda, mas a setinha em cima da letra é sempre na horizontal para a direita. Porque a setinha em cima da letra diz para a gente que aquela letra é um vetor. Nós vimos que tem vetores que são iguais, como o vetor A e B, e vetores que são opostos, como o vetor B com o C ou o A com o C. O vetor oposto, você bota um sinal de menos na frente. Então, o menos na frente de um vetor significa vetor oposto. O vetor A e B são iguais porque eles têm o mesmo tamanho, que é o módulo, a mesma direção, que é a horizontal nesse caso, e o mesmo sentido, que é para o leste ou direito. Já o vetor C, ele é oposto, porque ele tem o mesmo tamanho, ele tem a mesma direção, perceba que o C também é horizontal, então ele tem o mesmo tamanho, ele tem a mesma direção, mas ele é sentido oposto ao de B e de A. Enquanto B e A aponta para o leste ou direita, o vetor C aponta para o oeste ou esquerda. Então, a gente diz que o vetor C é o oposto de B e A. Então, a gente bota um sinal de menos na frente. Aprendemos como fazer soma vetorial. Como é que faz soma vetorial? Tem dois métodos. O método do polígono e o método do paralelogramo. Como é que faz o método do polígono? Você coloca o primeiro vetor, que nesse caso foi o A. No fim do vetor A, você coloca o B. No fim de B, você coloca o início de C. E assim por diante. E o vetor resultante é aquele vetor que parte do início do primeiro até o fim do último. Tá? Esse é o método do polígono. O método do paralelogramo, que foi o outro método que nós vimos, eu falei para vocês que ele não é um método muito bom. Por quê? Porque o método do paralelogramo, ele só funciona quando você tem apenas dois vetores. Enquanto o método do polígono funciona para qualquer quantidade de vetor, para 1, para 2, para 3, para 4, o método do paralelogramo só funciona para 2. Eu, particularmente, uso nas minhas questões apenas o método do polígono, porque ele serve para todas as questões. Enquanto que o método do paralelogramo só serve para quando tiver apenas dois vetores. Então, eu indico a vocês usarem sempre o método do polígono, porque o do paralelogramo não vai funcionar sempre, tá certo? Então, beleza, por que você ensinou o método do paralelogramo? Porque no livro traz e nós temos que saber que ele existe. Porém, o método que eu prefiro é sempre o método do polígono. Desenha o primeiro vetor, no fim do primeiro vetor, desenha o início do segundo, no fim do segundo, o início do terceiro, no fim do terceiro, o início do quarto, no fim do quarto, o início do quinto. E o vetor resultante é aquele que parte em linha reta, do início do primeiro até o fim do último. Depois nós vimos que como é que multiplica um vetor. É só pegar o valor dele e multiplicar pelo número que vem na frente. Então, se o vetor tem um módulo de 10 e você está multiplicando por 2, o módulo dele vai ser de 20. Se o vetor tem um módulo de 10 e você multiplica por menos 2, o tamanho dele vai continuar sendo 20, porque não existe tamanho negativo. Porém, esse menos na frente de um vetor significa vetor oposto. Então, se o original aponta para cima, o oposto aponta para baixo. E, por fim, na última aula, nós vimos os 4 casos para somar vetor. O primeiro caso é quando os dois vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido. Quando dois vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, o vetor resultante é a soma, literalmente, daqueles vetores. Porque vetor resultante também pode ser chamado de vetor soma. Então, quando eu tenho dois vetores na mesma direção e no mesmo sentido, o vetor resultante, ou vetor soma, é literalmente a soma deles mesmos. Porque lembra que eu falei para vocês, lá no início do assunto, que em vetores nem sempre 2 mais 2 são 4? Nesse caso aqui, se os vetores tiverem a mesma direção e o mesmo sentido, 2 mais 2 vão ser sim o 4. Porém, no segundo exemplo, que nós temos vetores com a mesma direção, mas em sentidos opostos, se eu tiver o vetor 2 somado com o vetor 2, não vai ser uma soma literalmente. Porque em sentidos opostos, para achar o módulo do vetor resultante, ou seja, o valor numérico do vetor resultante,
que também é chamado de vetor soma, na verdade é uma subtração. Então, você tem que subtrair o vetor 2 do vetor 2, que daria zero. Então, quando dois vetores estão no mesmo sentido, você soma. Quando dois vetores estiverem em sentidos opostos, você subtrai. Esse foi o nosso segundo exemplo. O terceiro caso é quando os vetores formam entre eles um ângulo reto. Professor, o que é um ângulo reto? É um ângulo formado por duas retas perpendiculares, ou seja, por duas retas que formam um ângulo de 90 graus. Quando duas retas formam um ângulo de 90 graus, esse vetor resultante, que é o vetor de vermelho que vocês estão vendo aí na terceira figura, para ser encontrado, tem que ser através do teorema de Pitágoras. Você não pode nem somar, que é os dois no mesmo sentido, você não pode subtrair, que é sentido oposto. Quando forma 90 graus, você tem que aplicar o teorema de Pitágoras. E o que é que o teorema de Pitágoras diz? Ele diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. E quem é hipotenusa, professor? A hipotenusa é sempre o maior lado, ou seja, é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Os catetos são os outros dois lados. Então, a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Nesse nosso caso, a hipotenusa é o S. Então, o vetor resultante aí, eu chamei de S. Mas poderia chamar de R, poderia chamar de W, de Z, a letra não importa. O que importa é que você tem que saber que o vetor resultante parte do início do primeiro em linha reta até o fim do último. E quem faz isso, nesse caso, é o vetor de vermelho S. Ele é o resultante, ou seja, ele é a soma do A mais B. Nesse caso, também, perceba que apesar de a gente falar vetor soma ou vetor resultante, você não pode pegar o A e somar com o B. Se você fizer isso, se você dizer que o A tem 3 centímetros e o B tem 4 centímetros, você vai errar ao dizer que o S tem 7 centímetros, porque você não pode somar literalmente. Nesse caso, o vetor soma é fazer o teorema de Pitágoras. E a última coisa, para terminar, o que nós vimos na aula passada, foi o quarto caso, que é o método do quando você pode responder para qualquer vetor. É o método quando o ângulo é um ângulo qualquer. Porque no primeiro caso, o ângulo é 0 graus, no segundo caso, o ângulo é 180 graus, e no terceiro caso, o ângulo é 90 graus. Quando você tiver qualquer outro ângulo, ou até mesmo esses ângulos, você pode usar o último caso, que é a lei dos cossíneos. Porém, esse caso, apesar de poder responder todos os outros, ele só é indicado quando você não conseguiu somar, quando você não conseguiu subtrair, ou quando você não conseguiu fazer o teorema de Pitágoras. Então, o quarto caso vale para resolver qualquer um. Ele é uma lei geral. Porém, eu aconselho a você só usar se você não conseguir aplicar nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro caso. Então, esse quarto caso, ele é geral para qualquer ângulo, que é chamado de lei dos cossíneos. Toma cuidado, porque eu tenho duas fórmulas para ele, e as duas fórmulas são parecidas. Perceba que a única coisa que muda é que aqui é mais e que aqui é menos. Professor, quando é que eu vou usar mais, quando é que eu vou usar menos? Olha, aqui é o início dos dois vetores, ó. É início tanto do vetor A como do vetor B. Então, quando tiver início com início, esse ângulo é o ângulo θ, que a gente chamou, ó, e aqui você usa mais. Então, quando tiver início com início, você usa mais. Perceba na segunda figura que aqui é o fim do vetor A, e aqui é o início do vetor, desculpa a letra, porque escrever no mouse é muito ruim, o início do vetor B. Quando está fim de um com início do outro, aí agora, ó, você vai usar o menos. E o ângulo é sendo aqui, ó, o ângulo alfa. Então, perceba que θ é o ângulo do início com início entre os vetores e alfa é o ângulo do fim com início. E por que tem diferença, professor? Por causa dos ângulos. E essa diferença é porque, no primeiro caso, a primeira figura foi o método do paralelogramo. Então, a primeira figura foi o método do paralelogramo. E a segunda figura foi o método do polígono. Eu, por exemplo,
vou usar sempre o método do polígono para não errar. Então, eu aconselho que vocês usem sempre o método do polígono, porque o método do polígono, ele funciona para qualquer caso, e não apenas para dois vetores. Que fique bem claro isso. Então, tudo isso que eu falei foi uma revisão rápida do que nós vimos nas outras 3 aulas, tá? Nós vamos agora passar para a aula de hoje, que é componentes de um vetor, que é nosso assunto de hoje e é o nosso único assunto de hoje, terminando assim o nosso conteúdo de vetores. Professor, o que é a componente de um vetor? É decompor um vetor. E decompor significa o quê, professor? Significa separar, significa dividir. Quando eu quero encontrar as componentes de um vetor, eu quero saber quem é a parcela daquele vetor que está em cima do eixo x e quem é a parcela daquele vetor que está em cima do eixo y. Lembrando que eixo x chama-se abscissa e eixo y chama-se ordenada. Isso aqui você já viu em matemática. Então, aqui, ó, eu tenho o eixo x, que é a abscissa, e o eixo y, que é a ordenada. E aqui nós temos o vetor v, que é o vetor de vermelho. Perceba que o vetor v, ele tem um certo ângulo θ com a horizontal. Eu não sei que ângulo é esse. Eu vou deduzir a fórmula. Então, eu vou ter um ângulo θ, que é um ângulo qualquer. Nas questões, ele vai falar se esse ângulo é 30, 45, 70, 80, 20. A questão vai falar. Lembrando que usando os notáveis na matemática, você também tem que saber na física. Quais são os ângulos notáveis, professor? 30, 45 e 60. Então, usando os notáveis, você tem que conhecer o seno e o cosseno. Porque, sim, nesse assunto, a gente vai ver que as fórmulas dependem de você saber seno e cosseno. E já eu lembro para vocês como é que é isso. Mas, primeiro, bora montar a figura. Eu quero encontrar as componentes. Como é que eu encontro essas componentes aí, professor? Você chamou de Vx e Vy. Você passa uma linha tracejada ao eixo y, e essa linha, ela para aqui, ó, em cima do eixo x. O vetor que vai lá do zero até esse finalzinho aqui é o vetor que a gente chama de vetor Vx. É a componente do vetor v em cima do eixo x. Para achar agora a componente y, eu passo agora uma linha paralela ao eixo x, terminando em cima do eixo y. Esse vetor que parte lá do início até onde terminou ali é o vetor vy, que a gente chama de componente do eixo y. Então, o que são as componentes de um vetor? É a parcela daquele vetor que está inclinado em cima do eixo x e em cima do eixo y, conforme nós estamos lendo na segunda figura. Então, eu peguei o vetor vermelho e projetei e decompus ele em cima do eixo x, e eu chamei esse vetor de Vx, e decompus ele em cima do eixo y, e eu chamei ele de vetor Vy. Só que agora eu preciso formar um triângulo, porque seno e cosseno só é válido quando você tem um triângulo. E para formar um triângulo, professor, você vai fazer o quê? Eu vou pegar esse vetor Vy e vou mover ele, ó, eu vou tirar ele daqui, da esquerda, e vou mover ele para a direita, formando essa terceira e última figura aí. Quando eu peguei o vetor Vy e arrastei ele, tirei ele da região da esquerda, eu joguei ele para a direita. Ali agora, ó, eu formei um triângulo, mais especificamente chamado de triângulo retângulo. Por quê, Belize? Porque esse ângulo aqui é um ângulo reto. Todo triângulo que tem um ângulo de 90 graus, ou seja, todo triângulo que tem um ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo. Continuando. Então, o que são as componentes de um vetor, Belize? É a decomposição, é você pegar o vetor V e decompor ele e separar ele em cima do eixo X e em cima do eixo Y.
Lembrando que o eixo x chama-se abscissa e o eixo y chama-se ordenado. Porém, Belis, como é que você vai fazer para achar o Vx e o Vy? Uma maneira que você pode fazer para achar o Vx e o Vy é fazer o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras, perfeito, Alana, é v ao quadrado é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. E como é que eu sei que o vetor V ele é realmente a hipotenusa, Belis? Porque se esse ângulo aqui é o ângulo de 90 graus, esse V, que é oposto ao ângulo de 90 graus, que é o maior lado, é a hipotenusa. Vx e Vy, então, são os catetos. Então, para achar algum desses vetores, eu posso fazer o teorema de Pitágoras. Mas nós temos um pequeno problema. E qual é o problema que nós temos, professor? Que o teorema de Pitágoras, você tem 3 incógnitas. Para achar alguma coisa, a questão tem que te dar 2 incógnitas. Como assim? Se a questão me falar o valor de Vx e me falar o valor de Vy, eu encontro o valor de V. Se a questão me falar o valor de Vx e de V, aí eu consigo encontrar o Vy. Se a questão me falar o valor de Vy e o valor de V, aí eu consigo encontrar o valor de Vx. Perceba que como tem 3 incógnitas, 3 letras, eu preciso sempre de 2 informações para determinar a minha terceira informação, aquela informação que eu não conheço. Então, ó, só lembrando que esse V, ele é a hipotenusa, Vx e Vy são os 2 catetos. Então, o teorema de Pitágoras, ele não é muito bom, porque ele fica sempre com 3 letras, com 3 incógnitas. É melhor a gente usar 2 relações trigonométricas na matemática, chamadas de seno do ângulo e cosseno do ângulo. Belis, você vai usar tangente? A tangente a gente não usa muito em física. Em questões de componente de vetor, 90% das vezes você resolve apenas com seno e cosseno. Mas eu vou lembrar sim da tangente para vocês, porque também é importante saber. Então, bora lá. Primeiro, bora lembrar do seno. Belis, me lembra aí o que é seno de um ângulo? Para quem não lembra, isso aqui é de matemática, o seno de um ângulo é o cateto oposto sobre, dividido, né, no caso, pela hipotenusa. Para quem não lembra, o cosseno de um ângulo é o cateto adjacente sobre hipotenusa. E para quem não lembra, apesar de não ser muito usado pela gente, a tangente do ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente ou seno sobre cosseno. Essas 2 maneiras são válidas para achar a tangente. Então, essas 3 relações trigonométricas, que não são as únicas relações trigonométricas, são as 3 principais, a gente usa muito em física. Então, quando o professor de matemática fala lá, ó, aprende isso aqui que você vai usar muito. Porque a física, gente, depende muito da matemática. Então, vamos lá. Como é que fica o seno? Que é a primeira relação que eu vou fazer. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Seno do ângulo θ. Olha aqui o ângulo θ, ó, vou circular aí para você, ó, de verdinho. Seno do ângulo θ. Quem é oposto ao ângulo θ? É Vy ou Vx? Quem é o cateto oposto ao ângulo θ? É o Vx ou o Vy? O que é que vocês acham aí? Parabéns, Jorge. Parabéns, Ellen. É o Vy. O cateto oposto é o que está na frente, ó. Então, o seno, que é cosseno sobre hipotenusa, fica cateto oposto, Vy, dividido por hipotenusa. Nós já sabemos desde o início que a hipotenusa é V, porque a hipotenusa é o oposto 90 graus. Então, o seno vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa, então vai ser Vy sobre V. O que tem embaixo desse seno aqui que não aparece na matemática? Não é obrigado a aparecer. Pode aparecer ou não. Tem um número 1, como vocês estão dizendo aí no chat. Então, se você fizer uma coisa chamada de produto dos meios pelos extremos,
que é a multiplicação dos extremos, que é o que vocês chamam de cruz credo. Na matemática e na física, a gente chama isso de produto dos meios pelos extremos. 1 vezes VY é VY. E V vezes seno é V vezes seno do ângulo. Então, esta equação, que eu vou circular aqui agora de vermelho, é a equação que nós iremos usar para encontrar geralmente o VY. Porque não é que você não pode usar o teorema de Pitágoras. Você pode usar o teorema de Pitágoras. Mas para usar o teorema de Pitágoras, você tem que saber duas letras. E aí, agora, para achar o VY, eu preciso saber apenas uma única letra, que é V. Professor, mas o seno do ângulo também não tem que saber? Mas o seno do ângulo é uma tabela. Lembra lá a tabela? 1, 2, 3, 3, 2, 1, de 30, 45, 60, que é chamado na matemática de ângulos notáveis. Então, o seno do ângulo, ou a questão vai te dar, quando for um ângulo que não for esses, ou se for um dos ângulos notáveis, você tem que saber de cabeça, você tem que ter decorado. E como é que fica, então, o cosseno, professor? O cosseno, vocês vão lembrar lá da matemática, que cosseno significa cateto adjacente sobre hipotenusa. É isso que significa cosseno. Então, o cateto adjacente a esse ângulo θ, cateto adjacente, galera, é o cateto que está grudado com ele. Quem é está grudado com o ângulo θ? Vx. Então, o cosseno do ângulo θ é Vx e tem que dividir de novo pela hipotenusa. A hipotenusa não muda. Quem pode mudar é cateto adjacente e cateto oposto. A hipotenusa nunca muda. A hipotenusa é sempre o ângulo oposto a 90 graus. Então, o cosseno do ângulo vai ser... Fazendo com esquerda de novo, você tem que Vx é V vezes cosseno. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que o teorema de Pitágoras, que eu escrevi mais uma vez aqui embaixo, ó, o teorema de Pitágoras, ele pode sim ser usado. Porém, ele não vai ser muito usado nesse assunto, porque o teorema de Pitágoras precisa que você conheça duas incógnitas para encontrar a terceira. E usando seno e cosseno, eu consigo encontrar as incógnitas apenas com uma única informação, já que o seno e cosseno está tabelado. Eu tenho que saber de cabeça. Beliz, e como é que ficaria a tangente? Antes de eu falar para vocês a tangente, eu quero que vocês me digam como é que ficaria a tangente. Nesse nosso caso aí, como é que ficaria a fórmula da tangente do ângulo θ? Como é que ficaria, pessoal? A fórmula da tangente do ângulo θ. Perfeito, galera. Perfeito. Ficaria VY, que é o cateto oposto, sobre Vx, que é o cateto adjacente. Perfeito. A tangente a gente não usa muito, mas é bom saber, porque pode ter uma ou outra questão que seja melhor resolver pela tangente. Cuidado, viu, Bianca? Você botou Vx sobre Vy, mas a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. É Vy sobre Vx. Não pode trocar a ordem, não, viu? Se você trocar a ordem, não é mais tangente. Já é uma outra relação trigonométrica, não é a tangente. Tá certo? Cuidado para vocês não inverterem a ordem. Sim, beleza. E como é que eu vou usar isso? Bom, eu gostaria, por favor, que vocês fizessem a questão 8. Enquanto eu vou fazer a chamada da aula, vocês vão tentar fazer a questão 8. Como vocês não decoraram a fórmula ainda, eu vou botar a fórmula aqui, ó. Vx é V vezes o cosseno do ângulo e Vy é V vezes seno do ângulo. Mas, Beliz, você fez para V, ali é F. Criaturinha, é só tirar o V e botar F. Então, vocês, ao invés de ser Vx, vai ficar Fx. Ao invés de ser Vy, fica Fy. A letrinha que está na frente não importa. É só porque aqui na dedução da fórmula, a letrinha do vetor era a letrinha V. E agora, aqui na questão, a letrinha do vetor é a letrinha F. Mas a letra não importa, tá? A Alana está perguntando aqui antes da chamada. Se eu achar uma, pode achar outra com o teorema de Pitágoras? Pode, Alana. Pode sim. Perfeito. Pode sim, sem nenhum problema, Alana. Agora, você não vai conseguir, no início, Alana, geralmente, já usar o teorema de Pitágoras. Agora, por exemplo, se você tem uma, achou a outra, querendo usar o teorema de Pitágoras, pode sim, Alana. Então, enquanto eu faço a chamada, vou ficar caladinho agora, quer dizer, ficar calado não, vou fazer a chamada. Mas não vou interromper vocês.
Vamos lá. Façam aí, que eu vou fazer nossa chamada. Na hora que eu falar seu nome, você bota aí embaixo no chat presente, aqui, oi, qualquer coisa que eu possa identificar. Vamos começar com a turma A, tá? E depois eu faço para a turma B. Turma A, Alana, ok. Alana Vitória, ok. Alberto, Alberto, não. Alexandre, 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 não. Ana Beatriz Nunes, Ana Luísa Monteiro, Ana Luísa Monteiro, não. Ana Luísa, não. Ananda, 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 não. Andrew, Andrew, se falei seu nome errado, desculpa, tá? Porque eu nunca lembro como é que pronuncia seu nome. Andrew, não. Bruno, Andrew, ok. Bruno, ok, Andrew. Bruno Carneiro, não. Gabriel da Costa, Giovana Brito, Bruno, ok? Ok, Bruno. Giovana Brito, ok, Giovana. Guilherme Silva, Guilherme, ok, Ananda. Já tirei aqui a falta. Tudo bem, tranquilo, já tirei a Ananda. Guilherme, Guilherme não. Gustavo, tranquilo, tranquilo, acontece mesmo. Gustavo, Gustavo não. Ellen, Heloísa, Ila, Ila, ok, Alexandre, tirei a falta. João Henrique, ok, Alberto, também tirei. João Henrique, ok, João Henrique. João Pedro, João Pedro, é Ana Beatriz, mas se ele não responder, significa que ele não está presente. Ele só ligou e saiu, né? Então, vamos esperar se ele voltar ou não, né? João Pedro, João Pedro não. Jorge, Kaline, Kaline, Kaline não. Lara, Kaline ok. Lara Jatobá, Lara Jatobá. Lara Renata, Letícia, ok, Kaline. Letícia, ok, Letícia. Lucas, Lucas, ok. Luiz Felipe, Luiz Felipe, ok, Luiz Felipe. Luiz Davi, ok, Guilherme, já tirei, Guilherme. Ok, Luiz Davi. Luiz Henrique, Luiz Henrique, não. Luísa, Luísa. Ô, gente, por favor, por enquanto não bota no chat qual a alternativa não, porque eu tô fazendo chamada. E aí sobe aqui, eu não vejo quem falou. Maria Clara de Almeida, Maria Clara de Moraes, Maria Eduarda de Oliveira, Maria Eduarda Ribeiro, Maria Eduarda Ribeiro, Ribeiro não. Maria Luísa Brito, Mari Lucy, Nina,
Nina. Nina não. Raíssa. Tiago. Tiago. Tiago não. Vitor. Vitor. Vitor Araújo. Vitor Araújo não. Ok. Terminei a chamada da turma B. Turma A, desculpa. Agora eu vou para a turma B. Vamos lá, turma B. Alexandre Lisboa. Alana Tavares. Ana Beatriz. Ana Clara. Ana Clara Pinho. Ana Júlia. Ana Júlia. Ana Júlia não. Ana Laura. Ok, Ana Laura. Ana Clara. Ana Clara, ok. Beatriz Vieira. Ok, Bia. Bianca Carvalho. Bianca Porto, serve também. Ok, Bianca. Bianca Stephanie. Bianca Stephanie, ok. Breno. Ok. Caleb. Caleb. Não. Daniel Ramos. Ok. Davi dos Santos. Ok. Davi Macedo. Não, Bia, só é a chamada. A aula acabou 11 horas, Bia. Acorda. Davi Macedo. Não, Davi Macedo não. Eren. Ok. Gabriele. Gabriele. Gabriele não. Isa. Ok, Isa. João Felipe. João Felipe. Ok, João. A Nanda já falou presença já, Mari. Ela já respondeu a chamada. Fica tranquilo. Júlia. Lavínia. Lavínia. Lavínia não. Leandro. Lívia. Lívia. Lívia não. Luiz Felipe. Luiz Felipe Santana. Ok. Luísa de Lima. Ok. Maiana de Souza. Mariana Santos Holtz. Mariana. Ok. Marília da Silva. Marília. Matheus Oliveira. Lavínia. Ok, Lavínia. Já tirei sua falta. Fica tranquila. Sua internet travou, percebi. Fica tranquila. Marília. Marília já respondeu, não já? Já. Matheus, ok. Rafael Melo. Rafael Melo, ok. Ricardo Ramos. Ricardo. Ricardo não. Tiago Anselmo. Ok. Iane. Iane. Ok. Tem alguém que está presente e não foi chamado? Ou alguém que não estava na hora da chamada, que eu não dei ok depois? Tem alguém que está presente e não foi chamado? Ou alguém que na hora da chamada a internet caiu, não estava presente? Não? Tudo certinho? Ok. Então, vamos voltar e vamos corrigir. Gustavo. Ok, Gustavo. Já tirei sua falta. Maria Clara Macedo do Reis. Espera aí, Maria, deixa eu botar aqui. Você é turma A ou B, Maria? Maria, você é turma A ou B? Maria Clara Macedo. Turma A? Ok, Maria. Coloquei seu nome aqui.
Alguém mais, além de Maria, está com esse problema? Não? O resto todo mundo está ok? Então, vamos lá. Voltando para a nossa aula, a resolução. E aí, eu vi que durante a chamada, algumas pessoas botaram a letra C. Alguém marcou alguma outra opção, além da letra C? Alguém marcou alguma outra opção? Não? Então, parabéns, é letra C realmente, e vamos entender por que é então letra C. Uma força de módulo 10 newtons é aplicada sobre um corpo de ângulo 30 graus. Então, a força que ele está falando é a de vermelho, é o vetor vermelho. O professor já fez a chamada? Já, Caleb, mas eu boto aqui. Só me fala, por favor, qual é a sua turma, Caleb? Turma A ou turma B? Ok, Caleb, já tirei a falta, fica tranquilo. Então, nós temos uma força de 10 newtons que forma um ângulo de 30 graus. Então, essa força é o vetor de vermelho ali, ó. O vetor de vermelho é o vetor de 10 newtons. Por quê? Porque ele que forma um ângulo de 30 graus. O Fx e o Fy são chamados de componentes. Então, ele pede, calcule as componentes desse vetor força. Lívia, me fala que turma você é, Lívia. A ou B, Lívia? Ok, Lívia, falta tirada, fica tranquila. Então, como é que eu faço agora, professor? Vamos lá. Fx é F vezes cosseno de 30. Lembrando que no caso de 30, eu tenho que saber de cabeça quem é o seno e quem é o cosseno. Eu, professor Felipe, não sei de cabeça. Então, eu sei fazer a tabela. Eu boto seno, boto cosseno, boto 30, 45, 60. Se você consegue fazer sem a tabela, consigo decorar de cabeça, parabéns. Eu não tenho essa facilidade com você. Então, eu tenho que fazer para mim a tabela aqui, ó. Então, eu faço 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, embaixo de todo mundo e raiz onde não tem 1. Tem uma musiquinha para isso, mas eu não vou me arriscar a cantar musiquinha porque a minha voz é ridícula. Então, tem uma musiquinha, Matheus, mas eu não vou cantar essa musiquinha não, tá? Se vocês quiserem cantar na casa de vocês, vocês cantam. Então, Fx vai ser F, que a questão já falou, ó. O F, que é o vetor força, a questão já falou que é 10. E o cosseno de 30, pela tabela, nós temos que é raiz de 3 sobre 2. Eu vou dividir esse 10 por 2. 10 dividido por 2 fica 5. Então, fica 5 raiz de 3. Não esqueça da unidade de medida. Porque quando você não coloca a unidade de medida em questões de prova, você perde um pouquinho. Então, não pode esquecer da unidade de medida. Mas isso é o Fx. Eu também tenho que fazer a conta para o Fy. Então, Fy é o F vezes o seno de 30. Então, o Fy vai ser o F, que é 10. Nós já sabemos que o F é 10. E o seno de 30, pela tabela, nós estamos vendo que é 1 sobre 2. Então, o Fy vai ser 10 dividido por 2, que vai dar 5 newtons. Então, o Fx é 5 raiz de 3 e o Fy é 5. Parabéns às pessoas que falaram a letra C. Parabéns. Essa foi a primeira questão. Bem tranquilo, né? Jorge quer perguntar. Pergunte, Jorge. Fale, Jorge. Qual é a pergunta? Enquanto o Jorge vai digitando, deixa eu falar uma coisa aqui. Gente, esse Fx e esse Fy, depois que você achou o primeiro, se você quiser, você pode fazer o teorema de Pitágoras, como a colega falou, para achar o outro. Se você quiser, não é obrigado. Vai dar certo, professor? Vai. Poderia separar os triângulos aí e resolver? Então, Jorge, a gente já fez essa separação do triângulo quando a gente montou a fórmula, cara. Quando a gente montou a fórmula, Jorge, a gente fez a separação do triângulo e encontramos a fórmula. Se eu já fiz isso, eu não preciso fazer de novo a separação do triângulo aqui e encontrar a fórmula. Mas se você quiser, vai ficar aqui F
na diagonal, fx na horizontal, e o fy que está na esquerda, ele passa para a direita. Aí está aqui o fy. Está aqui 90 graus, está aqui o ângulo de 30. Mas você não precisa fazer isso, porque as fórmulas já foram feitas. Isso eu fiz para poder mostrar para você de onde veio a fórmula, para você não achar que a fórmula veio do nada. Mas você não precisa fazer de novo. Questão exemplo 8. Alguém tem alguma dúvida sobre ela? Todo mundo entendeu por que a letra C? Todo mundo? Sim? Bora passar para 9, então. Essa 9 é de vocês, tá? Aqui é a resolução, ó. Eu esqueci desse slide. É porque, como eu sei que tem pessoas que vão faltar a aula, eu sempre coloco, na maioria das vezes, né, quando eu posso, a resolução para quem for depois estudar sozinho, poder ver pelos slides. Só lembrando que os slides já estão lá no Google Classroom desde a semana passada, tá? Desde a semana passada já temos lá os slides no Google Classroom, tá? Então, isso aqui é a resolução para as pessoas que não puderam estar aqui na aula, então vai estar no slide. Mas como a gente já fez juntos, não tem por que eu falar desse slide de novo. Então, eu vou soltar ele aqui e passar para a próxima questão. Essa questão 9 é de vocês. Então, vocês têm aí 4 minutinhos. Eu vou aqui no banheiro rapidinho, tá bom? É o tempo que vocês vão respondendo. Antes disso, eu volto, mas ainda assim eu dou o tempo. Vamos lá, 4 minutos agora. Quem for respondendo, pode colocar a resposta no chat. Por quê? Porque, como não é teórica, não tem problema você botar o valor, porque o colega vai ter que olhar e fazer a conta dele. Então, você que responder, pode colocar a resposta no chat sem nenhum problema. Então, um minutinho, eu vou aqui no banheiro, é o tempo que vocês vão resolvendo. A fórmula, desculpa, né? Não coloquei a fórmula, desculpa. V vezes cosseno é o Vx, e o Vy é V vezes seno. Perdoe-me, eu não coloquei a fórmula. Vai lá, o tempo é a partir de agora, então. Fica tranquila. Quem não achou o símbolo de raiz, escreve assim, raiz. Bota, sei lá, não sei tanto, raiz de tanto. Tá? Quem não achou o símbolo, pode ficar tranquilo. Desculpa aí que eu não coloquei a fórmula. Como eu não coloquei a fórmula, eu vou dar mais 2 minutinhos ainda. Algumas pessoas já falaram. Estou vendo várias respostas. Gostei, porque não está tudo igual. Se não está tudo igual, significa que vocês não estão esperando uma pessoa falar e copiar. Estou vendo várias respostas aqui. Respostas parecidas umas com as outras, mas não iguais. Gostei. Mas deixa eu ficar caladinho agora, mais um minutinho aí para poder quem não fez responder.
Perceba que dessa vez, gente, nem é fx, nem é vx. Dessa vez a letra é A. É AX e AY. Não é nem fx, nem vx. É AY e AX. O vetor agora não é o vetor V, nem o vetor F. É o vetor A. E não esqueça de colocar a unidade de medida. AX igual a tantos newtons, AY é igual a tantos newtons. Eu estou vendo algumas pessoas não colocando a unidade de medida, e estou vendo algumas pessoas colocando Vx, Vy, Fx e Fy. Assim como também não pode colocar Y e X puro. O correto é AX igual a tantos newtons e AY é igual a tantos newtons. Eu estou sendo chato assim, porque na hora da prova tudo isso pode fazer vocês perderem um pouquinho de ponto, né? Se vocês não escrevem da maneira correta. Claro que eu estou entendendo a resposta do chat. Eu sei que na hora, às vezes, de digitar, é mais fácil digitar sem ser da maneira correta, mas bora se acostumar a escrever da maneira correta, porque na hora da prova, quando voltarmos às aulas presenciais, por enquanto não vamos ter provas em aulas remotas, mas quando a gente voltar para as aulas presenciais, você tem que saber escrever da maneira correta, né? E aí, acho que deu um tempo bom, né? Acho que a maioria da galera que queria fazer e que queria botar a resposta aí, acho que já conseguiu, né? Eu acho que agora eu posso responder, não posso? Tem alguém que precisa de tempo ainda? Coloca no chat, por favor. Tem alguém que precisa de tempo ou não? Eu posso resolver? Tranquilo? Beleza. Vocês notaram que tem uma pegadinha aí? Quem notou que tem uma pegadinha? Ou vocês não perceberam que tem uma pegadinha? Essa aí é uma pegadinha clássica de questões de vestibular. Qual é a pegadinha? Quem sabe me dizer aí qual é a pegadinha? Exatamente, Guilherme. Tem um ângulo de 60, mas a gente vai usar o ângulo de 30. Por quê, professor? Porque essas fórmulas aqui, ó, gente, essas fórmulas, elas foram deduzidas para o ângulo que fica no horizontal, ó. O ângulo θ, deixa eu voltar mais um pouquinho para o slide, ó, aqui, ó. O ângulo θ, ele é o ângulo que ele fica na horizontal. Então, é normal cair nessa pegadinha. Essa pegadinha é uma pegadinha clássica de Enem, de vestibular, de prova. Por isso que eu já botei ela logo agora na atividade, para você não cair mais nunca nessa pegadinha. Quando a gente deduziu a fórmula, a gente deduziu para o ângulo θ, que é o ângulo da horizontal. Porém, a questão deu esse ângulo de cima. Vou chamar aqui de ângulo alfa. Se a questão falou que alfa é 60 graus, o θ tem que valer o que falta para chegar em 90 graus, porque eles dois juntos têm um ângulo de 90 graus. O que falta para chegar em 90 graus é 30. Então, mais uma vez, eu vou repetir. Essas fórmulas aqui, ó, elas foram deduzidas para esse ângulo θ, ó, que é o ângulo da horizontal. Só que a questão deu o ângulo do eixo Y, que é o ângulo alfa. Essas fórmulas, elas não valem para o ângulo alfa. Elas só valem para o ângulo da horizontal. Elas não valem para o ângulo da vertical. Por que, Belis, não valem? Porque, galera, se você fizer o seno de alfa, é cateto oposto de alfa, e o cateto oposto de alfa é Vx. Tudo bem, a hipotenusa continua a mesma. Mas o cateto oposto de alfa não é o Vy. O cateto oposto de alfa é o Vx. Então, se você usar o ângulo da vertical, aonde tem seno, você vai ter que trocar por cosseno. Só que eu acho isso mais difícil. Eu acho que você vai complicar a sua cabeça e você pode acabar se enganando e errando. Então, qual é a minha dica? A minha dica é você sempre usar o ângulo de baixo. E se, então, se aqui é 60, o de baixo é 30. Então, isso é uma pegadinha. Porque essa fórmula aqui e essa fórmula aqui, elas foram deduzidas para o ângulo do eixo das abscissas, que é chamado de eixo X, horizontal.
Então, o ângulo da horizontal aí não é 60. O ângulo da horizontal é 30. Todo mundo que tinha caído na pegadinha entendeu? Entendeu a pegadinha? Então, ó, gente, agora fica AX é igual a vezes cosseno de 30. Ou, se você quisesse, você poderia também fazer AX é igual a vezes seno de 60. As duas maneiras pode. Você pode usar o ângulo de cima. Porém, se você usar o ângulo de cima, a fórmula muda. A fórmula não fica a mesma. O meu conselho para você é que você não faça desse jeito, porque você pode acabar se confundindo. Não é que está errado. Pode, tá certo. Mas você pode acabar se confundindo. É melhor você decorar que a fórmula é sempre para o ângulo de baixo. E caso a questão do ângulo de cima, você subtrai de 90 para encontrar o ângulo de baixo. Então, continuando aqui agora. AX vai ser igual a. O A, ele falou que vale 20. E o cosseno de 30, mais uma vez, se o professor não lembra. Por quê? Porque eu sou lerdo e eu não consigo decorar isso. Eu não sei por quê, eu nunca consegui decorar isso na minha vida. Eu sempre tenho que fazer toda hora aqui essa tabelinha. Se você conseguir decorar, parabéns, viu? Eu, até hoje, nunca consegui. Então, 1, 2, 3, 2, 1, 2 embaixo de todo mundo e raiz onde não tem 1. De certa forma, eu decorei, né? Porque decorar como faz também é decorar. Eu só não sei de cabeça logo quanto é um e quanto é outro. Então, vamos lá. Eu preciso do cosseno de 30. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Cadê? Então, vai ficar 20 dividido por 2, fica 10 raiz de 3. Aí, cuidado, algumas pessoas não botaram unidade de medida. A unidade de medida é Newton. Se ele pedisse uma resposta aproximada, não pediu. Mas se pedisse, ficaria 10 vezes 1,7, porque a raiz de 3 aproximadamente é 1,7. O símbolo de aproximado, ó, esse símbolo com a igualdade contínua em cima, ficaria aproximadamente 17 newtons. Ok? Isso aqui é a resposta aproximada e isso aqui é a resposta exata. No caso da prova, como não pediu aproximada, a gente para aqui, ó, na resposta exata. E agora, como é que eu faço para encontrar o AY? Bom, eu posso encontrar o AY agora de duas maneiras. Eu vou mostrar para vocês das duas maneiras. Eu posso encontrar tanto pelo Teorema de Pitágoras quanto pela outra fórmula. Mariana perguntando, professor, por que a unidade é N? Mari, porque lá em cima falou que o vetor A é 20 newtons. Aqui em cima, Mari. Eu sei que você não estudou ainda Newton, porque vai ser o assunto da aula da semana que vem, Mari. Mas Newton é a unidade de medida para força. A gente viu lá no 9º ano, não sei se vocês lembram. Foi o terceiro ciclo do 9º ano. Então, Newton é esse N maiúsculo e a unidade de medida para força. Mas, Mari, está escrito na questão, né? Como está escrito em cima, é só você olhar para cima que você encontra o que você tem que botar embaixo, tá certo? E agora, professor, como é que eu encontro o Y? O Y, eu posso fazer AY igual a vezes seno de 30. Professor, se eu quiser usar o ângulo de cima, se você quiser usar o ângulo de cima, fica AY é igual a vezes cosseno de 60. Vai dar a mesma resposta. Mas eu não aconselho você fazer isso por conta que você pode se confundir no dia da prova. Então, é melhor decorar sempre com o ângulo de baixo para não se confundir. Então, o A continua sendo 20, que é o vetor resultante. O seno de 30, eu já construí a tabela ali agora, fica 1 sobre 2. Então, o AY fica 10, e nesse caso é 10 newtons. Alguém tem dúvida em como calcular o AX e o AY dessa maneira?
Alguém tem dúvida em como calcular com essa maneira? Mas, professor, o senhor falou que poderia usar o teorema de Pitágoras, não poderia? Falei. E como é que então, professor, ficaria se a gente usasse o teorema de Pitágoras? Vamos lá, não é obrigado. Pitágoras. Lembrando que o teorema de Pitágoras, para fazer, primeiro eu tenho que ter encontrado um dos valores. Eu tenho que primeiro ter encontrado ou o AX ou o AY. Vamos supor que primeiro eu encontrei o AY. Aí você faz A ao quadrado é igual a AX ao quadrado mais AY ao quadrado. Aí o A, que é o vetor resultante, a questão deu que é 20. Então, fica 20 ao quadrado. Vamos supor que AX eu não achei. AX é o que eu vou encontrar. E o AY eu calculei, ó. O AY é 10. Então, fica 10 ao quadrado. 20 ao quadrado, galera, é 400. 10 ao quadrado é 100. Esse 100 que está positivo passa para o lado negativo. Então, fica AX é igual a raiz de 300. E a raiz de 300, quando você fatora, é 10 raiz de 3. Por quê, professor? Me lembra aí como é que fatora. Isso aqui é matemática básica, então já deveria saber. Mas como é que fatora? Divide por 2, 150. Por 2 de novo, 75. Por 3, 25. Por 5, dá 5. Por 5 de novo, dá 1. Aí você para. A cada dois números iguais, um deles sai da raiz. Então, do lado de fora fica 2 vezes 5. E do lado de dentro, que não teve outro para sair, fica 3. Por isso que fica 10 raiz de 3. Vocês entenderam que dá para fazer pelo Teorema de Pitágoras? Não é que não dá para fazer pelo Teorema de Pitágoras. Dá. Só vai ficar um pouquinho mais difícil. Mas dá para fazer. Todo mundo conseguiu me entender? Questão exemplo 9. Todo mundo entendeu? Perceba uma coisa bem importante. Perceba uma coisa bem importante. Vetorialmente, olha o que eu vou falar agora, hein? Presta bem atenção. Vetorialmente, ó, olha aqui, olha, não responde mais no chat, não. Olha aqui, ó. Vetorialmente, eu posso falar que o vetor A, que é o vetor resultante, é a soma vetorial de AX com AY. Isso aqui é vetorial. Isso aqui não é para encontrar o valor, não. Para encontrar o valor, eu tenho que fazer o teorema de Pitágoras. Para encontrar o valor, eu tenho que fazer ali, ó. Deixa eu apagar aqui. Eu tenho que fazer o teorema de Pitágoras. Por que eu estou deixando isso claro? Porque o vetor A, que é o vetor resultante, que é a soma do x com y, é a soma vetorial. E nesse caso, como o vetor AY fica na vertical e o vetor AX fica na horizontal, a soma vetorial deles tem que ser um teorema de Pitágoras para encontrar o vetor A. Então, se você somar 10 com 17, vai dar 27, que não vai dar 20. Lembra que uma das primeiras coisas que eu falei de vetor, que nem sempre o vetor 2 mais o vetor 2 dá o vetor 4, isso aqui é um exemplo clássico. O vetor AX, que foi 10 raiz de 3, somado com o vetor AY, que foi 10 newtons, não dá 27 newtons. Ele deu 20 newtons como vetor resultante. Porque o vetor resultante, nesse caso, para achar, a gente faz o teorema de Pitágoras. Então, soma vetorial nem sempre é uma soma literalmente. Nesse caso, a soma vetorial de AX com AY foi resolvido através do teorema de Pitágoras. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Vamos lá, é de vocês essa. 4 minutinhos aí para resolver.
Quem for respondendo, pode botar a resposta no chat, tá? Uma questão de conta, eu não me incomodo de vocês colocarem, não. Porque conta, cada um faz a sua, né? Mesmo que alguém coloque a resposta no chat primeiro, não é motivo para você não fazer. Até porque a pessoa pode ter errado na conta, né? Então, por favor, coloque aí com a resposta no chat. Eu não estou comentando as respostas, porque eu não sei de cabeça qual é a resposta, tá, gente? Eu estou esperando dar o tempo para vocês acabarem e a gente poder fazer juntos e saber qual é a resposta. Mas eu estou vendo já que tem respostas diferentes e eu sempre gosto quando tem respostas diferentes, porque significa que vocês não estão pescando um do outro, que vocês realmente estão fazendo, cada um fazendo o seu. Lembrando que não tem motivo para pescar, né? Porque não vale nota, assim como a atividade diagnóstica não vale nota, quem está pescando está dando um tiro no pé, porque nem está vendo se você está tendo conhecimento ou não. Ok? Deixa eu passar só mais um minutinho para fazer. Só mais um minutinho. Porque você já começou agora a enxurrada de resposta, porque acho que já quase todo mundo já resolveu, né? Fica tranquila, Maria. Nós vamos responder juntos agora. E como vai ter atividade de casa, aí a de casa você tenta sozinho.
Posso fazer? Me falem no chat se alguém daqui precisa de tempo, ou se todo mundo tentou fazer mais um pouquinho. Ok, Bianca, mais um minutinho então. A partir de agora, mais um minutinho, tá? Agora, infelizmente, só posso dar mais um minuto mesmo, porque só temos mais 12 minutos de aula. Então, estou com medo de não dar tempo de resolver. Bom, quem não conseguiu responder e também quem conseguiu, presta bem atenção, porque não é garantido que você conseguiu e está certo. E quem não conseguiu mais ainda, presta bem atenção para você entender como faz. Vamos lá. A componente horizontal do vetor V vale 28 newtons. Então, ele fala que a componente horizontal. A componente horizontal é o Vx, não é o V. Ele está falando, a componente horizontal vale 28 newtons. A horizontal é o Vx. Ele não falou, o vetor V vale 28 newtons. Se ele falasse o vetor V vale 28 newtons, aí seria V igual a 28. Porém, o que ele falou foi que a componente horizontal, a horizontal é o x, que também é chamado de abscissa. Se ele falasse a componente da abscissa. A componente da abscissa é a mesma coisa que a componente horizontal, que é a mesma coisa de Vx. Então, Vx é igual a 28 newtons. Isso aí não é uma pegadinha, tá? Na outra questão, era uma pegadinha realmente aquele ângulo de 60. Isso aqui não é uma pegadinha. Isso aqui é questão de ler a questão com atenção, tá bom? Toma cuidado. Isso aqui não foi pegadinha. Sabendo que o ângulo com o eixo das abscissas é 30, então, eu não sou obrigado a desenhar na hora da prova, mas é interessante que você desenhe para você entender o que está acontecendo. Mas só se você quiser. Se você falar que não quer, não perde ponto. Então, ó, aqui está o vetor V de vermelho, e ele falou com a abscissa é 30 graus. A abscissa é o x. Então, dessa vez, perceba que ele não fez uma pegadinha de dar o ângulo de cima. Ele não falou que é com o eixo das ordenadas. Se ele falasse que era com o eixo das ordenadas, o 30 seria aqui em cima, ó. Mas ele não falou que é o eixo das ordenadas. Ele falou que é o eixo das abscissas. Então, não teve pegadinha. E aí, ele pediu para você encontrar o vetor V. Ele quer que você encontre o vetor V. E, além do vetor V, ele quer que você encontre a componente vertical. A componente vertical é o VY. Todo mundo entendeu o que ele quer que você encontre? Ele quer que você encontre o vetor V e o vetor VY. Vamos lá. Quais são as fórmulas, Belis? Vx é igual a V vezes cosseno do ângulo, que nesse caso o ângulo é 30 graus. Então, Vx ele deu, que é 28. O V nós não sabemos. E o cosseno de 30, eu vou dar uma pescadinha aqui, para não ter que fazer de novo. Cosseno de 30. Raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2. Esse 2 está dividindo, ele passa por logo multiplicando. Então, fica 28 vezes 2. E esse raiz de 3, que está multiplicando V, passa para o outro lado dividindo. Então, fica 56 em cima e a raiz de 3 embaixo. Mas a matemática não deixa ficar a raiz de 3 no denominador. A matemática diz que quando o denominador tem raiz, vou ter que simplificar aqui, eu vou ter que fazer
e multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 3. Então, fica 56 raiz de 3 dividido por 3. Newton, que é a unidade de medida. Professor, e eu tenho que dividir 56 por 3? Não, porque 56 não é um número divisível por 3. Porque lembra, para um número ser divisível por 3, a soma deles dois tem que ser divisível por 3. Então, 56, a soma fica 11, porque 5 mais 6 dá 11. E 11 não divide por 3. Se fosse 57, aí dava para dividir, porque 57 dividido por 3, a soma de 5 mais 7 dá 12, e 12 divide por 3. Então, se fosse 57, você era obrigado a fazer. Se eu parar na hora da prova em V, eu ganhei metade da questão. Porque V é o vetor resultante. Mas ele pediu, para além do vetor resultante V, você encontrar também a componente vertical. A componente vertical, VY. Então, agora eu faço VY é igual a V vezes seno de 30 graus. Beleza. Se eu quisesse, eu poderia fazer pelo Teorema de Pitágoras, porque, ó, beleza, eu tenho o V, eu tenho o Vx, e aí, beleza, eu vou ter a única letra que é o Vy. Eu poderia, então, fazer agora pelo Teorema de Pitágoras? Pode, sem nenhum problema. Desde que você encontrou pelo menos um, o próximo você pode fazer pelo Teorema de Pitágoras. Então, Vy eu não tenho, V eu não tinha, agora eu tenho. Então, V é 56 raiz de 3 sobre 3. Perceba que se alguém tentou fazer o VY primeiro, não deu certo. Porque se você tentou fazer o VY primeiro, você não tinha nem VY, nem V. Aí você teria duas incógnitas. E se você tentasse fazer o Teorema de Pitágoras também no início, também não dá certo o Teorema de Pitágoras no início. Porque você só tinha o valor de Vx e você não tinha nem V, nem Vy. Então, continuando. Então, V, que agora já encontrei, vezes seno de 30. O seno de 30, deixa eu pescar aqui do lado. Seno de 30 é 1 sobre 2. Poderia também, Ellen, se você quisesse também fazer pela tangente, ó, poderia. Porque a tangente ficaria Vy sobre Vx. Poderia sim, Ellen. Parabéns. É uma outra maneira de fazer também. Vocês percebem que tem várias maneiras de fazer, né? Vocês fazem da maneira que vocês acharem melhor. Todas elas vão dar o mesmo valor. Seno de 30 é 1 sobre 2. Aí você multiplica o de cima com o de cima, então fica 56 raiz de 3, dividido, e o de baixo com o de baixo. 3 vezes 2, 6. Dessa vez, eu não posso parar aqui. Por que não, Belis? Porque 56 e 6, ambos são divisíveis por 2. Então, 56 dividido por 2 dá 28. E 6 dividido por 2 dá 3 newtons. 28 não dá para dividir por 3. Porque 28 fica 2 mais 8, 10. E 10 não dá para dividir por 3. Então, para aí. As respostas são para VY, 28 raiz de 3 sobre 3. E para V, 56 raiz de 3 sobre 3. Alguém tem dúvida na questão de número 10? Todo mundo entendeu a questão de número 10? Entendeu? Todo mundo? Então, só para deixar claro uma coisinha. A última coisinha para terminar a aula de hoje. Só para deixar claro. Deixa eu apagar isso aqui. Só para deixar claro. Se eu tiver um vetor aqui, ó. V de 10 metros por segundo. E aí, vamos supor que eu fiz a conta, eu encontrei que Vx é 8 metros por segundo, e eu encontrei que Vy é 6 metros por segundo. Vamos supor que eu já fiz as contas. Vetorialmente, eu posso dizer que o vetor V é a soma vetorial
de Vx mais Vy. A soma vetorial, você faz a figura, ó, coloca Vx, no fim de Vx, coloca o início de Vy, que é para cima. E agora, o vetor resultante é aquele vetor que parte do início do primeiro em linha reta até o fim do último, que é o vetor V. Então, isso daqui é chamado de soma vetorial. Então, o nome disso é soma vetorial. Mas, para achar o valor do vetor V, vamos supor que você não tivesse o valor do vetor V. Para achar o valor, que é o módulo, a soma vetorial, nesse caso, é um teorema de Pitágoras. Você teria que fazer 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Aí ficaria a raiz de 64 mais 36. 64 mais 36 é 100. E a raiz de 100 é 10. Perceba que se você tentar aplicar a regra da soma vetorial, vai dar merda, ó, vai dar erro. Ó. 6 mais 8 dá 14. E isso aqui está errado. Porque isso aqui que eu vou circular agora, ó, de vermelho, é chamado de soma vetorial. Isso aí é para encontrar a figura, para encontrar o valor, que significa módulo. É isso aqui, ó, que eu vou circular agora de laranja, ó, para encontrar módulo, é isso aqui. Tá claro? Então, para ficar bem claro, se eu tiver um vento para cima de 6 metros por segundo, e se eu tiver um vento para frente de 8 metros por segundo, ó, um vento para cima e um para frente, eu vou ter um vento resultante de 10 metros por segundo na diagonal. Guilherme pergunta, se estamos falando de vetores V, poderia ser menos 10? Oi, Guilherme, não entendi a sua pergunta. Vamos lembrar que não existe módulo de vetor negativo, né? Não, Guilherme. Não existe módulo de vetor negativo, Guilherme. A velocidade, Guilherme, até pode ser menos 10, porque existe velocidade negativa. Mas o tamanho, o módulo, é 10, Guilherme. Esse menos, se você tivesse na velocidade, só significaria que seria um vetor oposto. Em vez de ser subindo, por exemplo, seria descendo. Tá certo? Mas o módulo é tamanho. Tamanho, Guilherme, não tem como ser negativo. E por hoje, gente, é só. Tá bom? Na verdade, não, porque tem atividade no livro para casa. Mas a atividade no livro vai ser postada lá no portal de vocês, Ava. Tá certo? Então, obviamente, tem atividade de casa. Tá certo? Então, até semana que vem. Na semana que vem, no início da aula, mais uma vez, eu vou repetir. Eu vou corrigir todas as questões da atividade diagnóstica e eu vou tirar todas as dúvidas que vocês tiverem de vetores, antes de nós começarmos nosso próximo assunto, que é leis de Newton. Então, na semana que vem, iremos começar a lei de Newton, mas antes disso, iremos tirar as dúvidas. A página, Bruno, vai estar no Ava. Eu não sei de cabeça agora, esqueci, mas vai ser postado para vocês, tá? É só vocês abrirem o Ava depois que você postar. Sim, Alana, desde a semana passada, esses slides já estão lá. São os mesmos slides da semana passada. É a continuação. Mas já estão lá, tá? Então, tchau, tchau. Até semana que vem, tá certo? Até semana que vem. Beijos, façam atividade, treinem, porque só vai aprender quem treinar, tá? Quem não treinar não vai aprender. Tchau. Beijos. Até semana que vem.